Queridos irmãos e irmãs, nesse evangelho que nós acabamos de ouvir, nós vemos Jesus que começa a enviar os seus discípulos para que a sua palavra, para que a sua presença pudesse chegar ao máximo de lugar possível. Uma pessoa percorrer 12 cidades leva muito tempo. Mas se ele consegue enviar o seu sinal com a ajuda de 12 outros homens, esse processo se torna muito mais rápido. Por isso Deus vai sempre escolher a nós para agilizar. Nós falamos tanto que Deus demora, né? Talvez Deus demora tanto porque falta corações dispostos, disponíveis a serem enviados por Deus. Talvez o meu coração, o nosso coração, não seja um coração disponível. E por isso Deus demora tanto a curar muitas pessoas, a salvar tantas pessoas, a converter tantas pessoas. Então, primeira coisa, é necessário termos esse coração disponível para sermos enviados pelo Senhor. Levar uma palavra de paz a tantos corações atribulados. Porque muitas vezes nós estamos cercados de pessoas que têm muitas palavras para reclamar, para fofocar, para falar mal do outro. Mas pessoas que levam a palavra de Deus, uma palavra de paz, uma palavra de calma, muitas vezes nos faltam. O envio que Jesus faz destes discípulos comporta algumas características. Uma delas é o despojamento. É preciso que aquele que foi enviado por Deus seja pobre, como Jesus é pobre. Não leve muitas coisas para não ter garantias. No caminho onde somos enviados pelo Senhor, nós não temos muitas garantias. A única garantia é do poder e da graça de Deus que nos acompanham. Por isso o discípulo deve ser um homem despojado, abandonado. Esse discípulo também precisa partir na confiança do auxílio da graça de Deus. Precisa saber o que é que ele vai fazer. Ele vai anunciar a palavra de Deus. E, consequentemente, é Deus quem age através dele. Não é ele, não sou eu que faço os milagres, é Deus quem realiza. Quantas vezes vemos nos Atos dos Apóstolos os discípulos que vão ali rezando por alguém, pedindo um milagre. Paulo, depois de um homem passar a noite toda ouvindo a pregação de Paulo, cai da janela e morre, e Paulo reza a Deus para que o ressuscite e aquele homem volta à vida, né? Ele não diz: no meu poder eu peço, levanta-te, ressuscita. Não, mas Senhor, pela tua misericórdia, se for da tua vontade, devolve a vida a este teu filho. Então os discípulos sempre vão saber que quem age é Deus. Cabe a nós esse coração disponível. E nós vemos no final do evangelho os discípulos que vão tendo sucesso nesta sua ação. Partem, pregam, curam e expulsam também demônios. Porque a ação de Deus é uma ação contrária ao mal. Deus sempre faz oposição ao mal. Por isso precisamos perceber na nossa vida se nós temos sido aliados de Deus ou se nós temos feito oposição a Deus. Será que na nossa casa, na nossa família, no nosso trabalho, nos nossos relacionamentos, nós temos sido amigos de Deus, favorecendo, estando ao lado de Deus,
ou nós fazemos oposição a Deus? Nós somos aqueles que começam a discussão. Nós somos muitas vezes aqueles que não quer brigar. Paga R$100 para não brigar, mas paga 300 para não sair da briga. Né? Então, será que eu sou esse discípulo que faz oposição à ação de Jesus? O demônio, ele tem muitas formas de agir. Não é só na possessão, mas em maneiras muito sutis no nosso dia. Sugestões que ele vai soprando no nosso ouvido. E nós muitas vezes vamos nos deixando levar. Muitas vezes vamos aderindo e fazendo oposição a Deus. Eu até queria rezar. Ontem fui dormir, disse amanhã eu vou acordar bem cedo para rezar. Aí eu acordei 5 horas, como eu tinha planejado. Aí vem aquela preguiça de levantar. Aí vem aquela vozinha. Né? Não, eu estou cansado mesmo. Vou dormir só mais um pouquinho. Né? Não vai dar certo, eu durmo mais um pouquinho. Rezo só um pouquinho menos. Eu condenso, né, a oração ali. Em vez de eu rezar 1 hora, eu rezo só meia hora. Em vez de eu rezar 20 minutos, eu rezo só 10. Porque assim, Deus é misericórdia, né? Deus vê a nossa condição. Sabe como a gente está, né? Então Deus também, né, é pai, né? Deus não é padrasto, Deus é pai, né? Me entende, sabe? E a gente vai dando ouvido a essas sugestões que nos roubam. Sou chamado a viver a castidade. Não, mas só uma olhadinha, só um pensamentozinho, só, não tenho culpa, né, Deus? Pessoa bonita passou, tenho que olhar, né? Abri o Instagram, está aqui, ó, o que eu vou fazer, né? Também eu sou de carne e osso, né? E a gente vai aderindo, e a gente vai fazendo oposição a Deus. E pouco a pouco a gente vai nas sutilezas. E aí o demônio ainda faz pior. Ele ainda diz assim para a gente, nos convence de que é só a nossa fraqueza. E a gente diz, não foi o demônio, fui eu. Fui eu que sou ruim. Você também foi, né? Mas muitas vezes nós vamos dando ouvido e colaborando. E quando eu colaboro com o mal, eu faço oposição a Jesus. Então, meus irmãos, o Senhor quer expulsar muitos demônios da nossa vida. Muitos demônios da fofoca, das intrigas, do ódio, do ressentimento, da mágoa, da indiferença, da pornografia, dos maus desejos. Às vezes a gente não faz o mal, mas a gente deseja fazer o mal. Quantas vezes eu ouço na confissão assim, padre, eu penso em matar a pessoa, mas é só pensamento, eu não faço. Eu só penso. Da raiva, aquela hora da raiva, a gente precisa se estrangular, a gente até visualiza, né? Pegando o pescoço, estrangulando a criatura. Mas não faz. Pois é, até isso a gente precisa confessar. Para não deixar que o mal vá crescendo em nós. Então, meus irmãos, nesse dia em que celebramos São Brás, um homem que foi chamado por Deus, ele era um médico, mas ao exercer a sua profissão, humanamente ele não se sentia preenchido. Ele era um bom médico, gostava do que fazia, mas ele sentia que algo lhe faltava. E ali, ele com o tempo, buscando aquilo que estava faltando, encontrou a palavra de Deus, foi batizado e aderiu à fé em Deus. Ele, porque o bispo da sua cidade, na Armênia, morreu, ele vai ser, naquela época existia muito isso, né? O povo vai dizer, nós queremos que Brás seja
nosso bispo. E ele é eleito, ele é consagrado, ordenado padre e em seguida bispo daquele lugar, porque o povo pediu, né? E ali ele vai se ofertar pelo povo. Ele estava na parte do Império Oriental, onde tinha um outro imperador que rivalizava exatamente com Constantino, que era imperador do lado ocidental de Roma. E ali, aquele imperador sabia que Constantino gostava dos cristãos. Então, para competir, para fazer raiva, ele vai exatamente querer perseguir também muitos cristãos. E, sabendo disso, para agradar o imperador, o prefeito ali daquela cidade vai prender São Brás, pedir que ele negue a fé, mas ele não vai fazer isso. E aí é na prisão que uma mãe leva a sua filha lá. Ela estava engasgada, né, com uma espinha de peixe, e onde ele realiza o milagre. Através da oração, aquela criança foi liberta daquela enfermidade. Por isso, hoje, peçamos a Deus essa graça da nossa vida, da cura de Deus. Nós vamos fazer agora a bênção de São Brás, né? Nós vamos fazer a oração primeiro, tudo, e depois nós vamos formar uma fila, certo? Vindo até aqui, e eu vou fazendo a oração sobre cada um, tá bom?